Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor meu Deus, meu Pai, tua palavra vai ser pregada neste lugar para a glória do teu santo nome. Jesus disse para pregar a palavra dele enquanto se pode achar ele. Ele disse que depois do arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que não vai mais ter palavra na igreja. Aproveitemos, pois, hoje, este dia maravilhoso que Deus nos deu. Se estamos vivos, é porque Deus nos sustentou. Agradecemos, pois, a Ele por mais um dia, saúde, barriga cheia. Vamos agradecer ao Senhor Deus por mais um dia, porque a Bíblia diz que depois da morte só tem sofrimento, dor, pranto e ranger de dentes para os que morreram sem Cristo. Por isso eu anuncio hoje Jesus Cristo e este crucificado para a salvação de todo aquele que crê. Eu vos anuncio a Jesus Cristo, Senhor no céu e Senhor na terra, o único que pode salvar a alma. Baixou, irmão, tudo bem? A Bíblia diz que sem Jesus Cristo, todos os pecadores da terra estão lançados fora. Então Jesus disse: vai e prega o Evangelho. A quem, Senhor? Ele disse: prega para todos. E o que é que eu prego para eles, Senhor? O que é que eu falo para o povo? Um povo tão inteligente, tão sábio, que casa-se homem com homem, mulher com mulher. Um povo inteligente que adora santo de barro, imagem de escultura, demônio na encruzilhada. O que é que eu prego para um povo tão sábio e inteligente, que se ajoelha no pé de uma estátua de barro e diz: tu é meu Deus? O que é que eu prego para eles, Senhor? Se eles são tão sábios, inteligentes, doutores, advogados, ministros, padres, o que é que eu prego para um povo tão sábio, tão culto, que conhece tudo de tecnologia, conhece tudo de vida humana? O que é que eu prego para um povo desse, Senhor? Se o povo é sábio, se o povo é inteligente, estudado. O Senhor Deus disse: prega arrependimento. Fala para o povo da terra que quem crê e for batizado será salvo. Crê em que, Senhor? Fala para eles que eu morri na cruz para salvá-los. O que mais, Senhor? Fala para eles se arrependerem. De que, Senhor? Das suas prostituições, mentiras, trapaças, engano. Fala para eles que a salvação tem a ver com mudança de vida, arrependimento. Fala para eles que sem santidade ninguém verá Deus. O que mais que eu falo para o povo, Senhor? Fala para eles largar os seus vícios e dominar o pecado. Foi isso que Deus mandou falar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor, Deus no céu e na terra, Senhor dos vivos e dos mortos, Deus que domina sobre o reino dos homens, Deus que domina sobre o reino das trevas, Deus que domina sobre tudo. O seu reino é sempre eterno, nunca se acabará. Jesus Cristo é antes de tudo. Antes que Deus fizesse ou formasse os céus e a terra, Deus
já é. Ele sempre foi. Ele me chamou e disse: vai, prega o Evangelho. Mas, Senhor, o que eu falo para o povo? Fala para eles que sem meu Filho Jesus Cristo ninguém se salva. Que a salvação está em Jesus Cristo. Fala para eles. A salvação não está em Maria, nem em Maomé. A salvação não está nas estátuas de barro, nem nos orixás. A salvação não está em religião nenhuma, senão em Jesus Cristo. Fala para eles isso. Eu amei o mundo de tal maneira que eu dei o meu Filho único para morrer numa cruz para salvar os pecadores. Fala para eles isso. Só isso, Senhor. Abre a tua boca e eu a encherei. Senhor meu Deus e meu Pai, a mensagem do Evangelho mais uma vez será apregoada neste lugar. O Senhor tenha misericórdia de mim, envia os teus anjos para este lugar, cerca este lugar, Senhor, com o muro de fogo, repreende Satanás e os seus demônios, e todo aquele que se levantar contra o Evangelho de Jesus Cristo, que ele seja envergonhado, para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo 24, que a terra e a sua plenitude pertencem a Deus, as almas pertencem a Deus. Oi, irmão, faz Deus. Os ouvidos deles estão fechados, estão tampados, eles não escutam. Mas eles vão abrir agora, irmã. Tomara, né? Em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, amém. A palavra de Deus é como uma rocha que esmiuça a penha. Jesus Cristo pregou, Pedro pregou, João pregou, Elias pregou, Jeremias, Amós, Timóteo, todos pregaram. E o que é que eles pregavam? Jesus Cristo e este crucificado. Senhor, envia o teu Espírito Santo, usa a boca do pregador. A palavra de Deus não tenta convencer ninguém. Deus não convence ninguém. Quem convence é o seu Espírito. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu Irmão. para curar os enfermos, levantar os caídos e pregar a palavra dele a toda criatura que for humilde de coração, porque só homem humilde escuta a palavra de Deus. Os bodes dão cabeçada, chifrada, os bodes não serão salvos. A Bíblia diz que um dia Jesus Cristo vai vir na sua glória como um pastor e vai separar os bodes das ovelhas. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31, a Bíblia diz: e quando o grande rei vier na sua glória com seus santos anjos, então reunirá todas as nações diante de si e separará. É o dia da separação, o dia que Jesus Cristo vai vir com seus anjos santos na sua glória, colocará todas as nações diante de si e separará. As ovelhas ficarão à sua direita, os bodes à esquerda. A Bíblia diz que Deus falará para os filhos: vinde, filhos do rei, entre no rei,
preparado para vocês antes da fundação do mundo. Mas para os bodes, aqueles que não pararam para ouvir a palavra, aqueles que não entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, aqueles que não fizeram caso algum da cruz de Cristo, do sofrimento de Cristo, do sangue derramado, a Bíblia diz que o próprio Cristo falará para eles: ide malditos para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus demônios. Será um dia terrível, irmão, no dia da separação, o dia que Jesus Cristo separará as ovelhas dos bodes, o dia que Jesus Cristo separará o joio do trigo. Este dia será terrível. Apocalipse no capítulo 21. Jesus Cristo levantou um homem chamado João, o apóstolo, e ele levou João e mostrou tudo o que ele fará através dos anos. João disse: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, disse João. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Já pensou, irmão? Uma cidade inteira, toda de ouro, descer do céu, pousar na terra, para abrigar o povo de Deus. Este Deus a quem eu prego, ele é poderosíssimo. A Bíblia diz que todo o poder está na mão dele. O poder que o homem vive é o poder de Deus. O poder de respirar, pensar, trabalhar, se alimentar, tudo vem da mão de Deus. O poder de andar, correr, sorrir, entender, o paladar, a audição, o respirar, tudo vem de Deus. E a Bíblia diz que sem Deus todos estão mortos. Se nós nos movemos, é porque Deus está em nós. Paulo diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do versículo 28, que nós nos movemos porque Deus está em nós. Respiramos porque o Senhor Deus está em nós. Vivemos porque Deus está em nós. Nada se faz na terra nem no céu sem Deus. E por que é que o povo se afasta de Deus? A Bíblia diz que aquele que se afasta de Deus não tem vida, está morto. Anda, come, bebe, mas o espírito morto. Não conhece Deus, apartado de Deus. No dia que morrer, a alma desce direto para o inferno, o corpo sepultado na terra, e o fogo da vida, a Bíblia diz que volta para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, está escrito que o fôlego da vida volta para Deus assim que o homem morre na terra. A alma, ela desce para o inferno. Aqueles que não entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, quando morre, a alma vai direto para o inferno. O que é inferno? A ausência de Deus, escuridão, tormento, afastamento completo de Deus. No inferno, Deus derrama a sua ira, e o fogo nunca se apaga. O inferno é um lugar real. Quem morrer hoje sem entregar sua vida para Jesus Cristo, conhecerá o inferno hoje mesmo.
É imediatamente, irmão. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi crucificado com 2 ladrões, uma à direita e uma à esquerda. O ladrão da esquerda blasfemava de Cristo. E ele dizia: se tu és o Salvador, salva-te a ti mesmo e a nós. O da direita dizia: Senhor, quando tu entrar no teu reino, lembra-te de mim. Olha a diferença, irmão. E Jesus disse: filho, ainda hoje, olha, irmão, é imediatamente, ainda hoje entrarás no meu reino comigo. Já pensou um ladrão entrar no paraíso de Deus, pegado na mão de Jesus, só porque foi humilde, irmão? O que blasfemava de Deus foi direto para o inferno, está lá até hoje. Não é uma boa coisa blasfemar de Deus. Não é um bom negócio blasfemar do Deus que te deu a vida. Quem é o homem sem Deus? Ainda que ele seja o ministro da justiça, sem Deus, não é nada. Apenas uma pobre alma, cheia de dores, inquietação, não consegue dormir de noite, cheio de coisas terríveis no coração, síndrome do pânico, insônia, perturbação. O homem, a Bíblia diz que ele é só isso: perturbação, vaidade. O homem, não importa o cargo dele, a profissão, ele é apenas uma alma miserável, dependente de Deus e carente da misericórdia. E quem é o homem sem Deus? Por que o homem anda de nariz empinado achando que é alguma coisa? Por que o homem anda com o nariz empinado achando que é alguma coisa? A Bíblia diz que o homem sem Deus é um miserável, pecador, fraco. O homem é fraco. Até um espinho na sola do pé impede o homem de se movimentar. Uma dor de barriga, um joelho inchado, qualquer coisa, por mais pequeno que seja, o homem sofre, perece. Uma gripe, uma febre. E quem o homem pensa que é? A Bíblia diz que o homem é carente de Deus. Não é nada. Se Deus tirar o fôlego da vida, o homem cai duro. Necessita de alguém vir buscar ele, resgatar ele, levar ele para o hospital. Se Deus tirar o fôlego da vida do homem, ele cai duro e vai direto para o ML. Chega lá, abre ele, arranca tudo de dentro dele, põe um monte de serra, pó de serra dentro dele, com gelo e formol, costura de qualquer jeito, enrola num saco de lixo e põe dentro do caixão uma roupa bonita, uma maquiagem, e todos da família choram por 3 dias. Depois não se lembra mais. 1 ano depois da morte do homem, ninguém se lembra mais. E por que o homem é tão besta? Passa a vida inteira afastado de Deus, não quer nada com Deus, fumando, bebendo, matando, se prostituindo, achando que alguma coisa. Não é nada. Homem não é nada sem Deus, nem mulher. O homem, quando é jovem e forte, acha que é alguma coisa, mas uma dor de barriga, 3 dias cagando, não é nada. Então você precisa de Deus. O pessoal não gosta de ouvir a verdade, não, fica bravo. Mas o homem sem Deus não é nada. Uma dor de cabeça, um Alzheimer, um ataque no coração, mata o homem. Não é mais inteligente se humilhar na presença de Deus e todo dia falar para Deus antes de sair de casa: Senhor, tem misericórdia de mim. Todo dia
Antes de sair de casa, põe o joelho no chão e peça a Deus para ter misericórdia de você. Olha a cidade que nós vivemos, olha a cidade, cheia de ladrão, traficante, maconheiro, cheia de pessoas malignas, cheia de pessoas armadas e violentas, no trânsito, cheio de gente brava, violento, e nós andamos por aí sem Deus, com o nariz empinado, a boca cheia de dente, achando que é alguma coisa. O homem, o homem sem Deus, meu amigo, não é nada. Não saia de casa sem Deus, não. Antes de sair de casa, ora, pede a Deus para ter misericórdia, porque até uma topada numa pedra atrasa a tua vida. E esse é o mundo físico que eu estou falando, e o mundo espiritual, lotado de demônios, para cima e para baixo, usando as pessoas para matar, roubar, destruir, se prostituir. Nós precisamos de Deus. Povo da terra, não se esqueça da lei de Deus, você será julgado por ela. Deus vai exigir tudo que está cumprido aqui nesta palavra escrita. Deus vai julgar cada ser humano pela Bíblia. Então, leia. A Bíblia diz que: e conhecereis a verdade. João 8,32. A verdade vos libertará. As pessoas andam no mundo sem conhecer Deus, sem conhecer a palavra, sem conhecer a lei, sem conhecer nada. Eles acham que vão trair o marido, trair a esposa. Eles acham que eles vão se prostituir, fumar maconha, beber, matar, fazer parte de facção. E eles acham que quando morrer vão para o céu. Não vai. A Bíblia diz que só vai para o céu quem entregar a vida para Jesus Cristo, se batizar nas águas e deixar o pecado. Do contrário, ninguém entra no céu. Apocalipse capítulo 21. O apóstolo João disse: eu vi. O que tu viu, João? Um novo céu. O que mais? Uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. O mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz no céu. Olha, no céu tem gente que fala, viu? É Deus quem fala no céu. Ei, é Deus que fala no céu, é Deus que fala na terra. Quem tem juízo, escuta a voz de Deus e guarda. Que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Que é tabernáculo? Casa. Pois com eles habitará. A Bíblia está dizendo que Deus habitará com os homens. E eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Mas a Bíblia diz que é para quem aceita Jesus Cristo, o recebe como Senhor e Salvador. Não é para qualquer um. É para quem quer, não é para quem acha. Deus levará o seu povo para morar com Ele. Quem é o povo de Deus? A Bíblia diz em João 1,12: todo aquele que recebeu Jesus Cristo, todo aquele que entendeu que ele não é nada sem Deus, humilde. Ninguém chega perto de Deus com arrogância, nariz empinado, orgulho. É com humildade. Sem humildade, a Bíblia diz que você não recebe nada de Deus. O João disse que ele viu uma grande cidade santa. E ele ouviu uma voz que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. A Bíblia diz que Deus, irmão, habitará conosco. E estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima,
e não haverá mais morte. Olha que cidade maravilhosa. Não haverá mais morte. No céu, não haverá morte no céu. Nem cemitério, nem hospital, nem enterro, nem doença, nem violência, nem ladrão. No céu não vai existir drogas. No céu não vai existir bebida, nada. Só santidade. O problema é que o povo não gosta de santidade. Eles não sabem nem o que é santidade. Santidade é só separação do pecado, é só isso, não é mais nada. Capítulo 21, versículo 4 de Apocalipse, ele diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Deus tem o poder de fazer novo tudo. Todas as coisas Deus faz novas. Deus disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E me disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. A palavra de Deus é verdadeira e fiel. O que Deus fala, Deus cumpre. Deus não é homem para que minta. Ele fala, irmão, e ele cumpre. Deus disse: eu vou levar para o céu, e ele leva, porque ele tem poder para isto. Mas as pessoas dizem: era ladrão e agora é crente. Deus nunca desiste do ser humano. É o ser humano que desiste de Deus. Deus sempre espera que o ser humano mude. Deus sempre está esperando que o traficante vire um pastor, um homem de Deus. Deus está chamando os maconheiros para serem homens de Deus. Não adianta balançar a cabeça não, jovem. Você não é nada sem Deus não, para de ser besta. Moleque desaprovando de Deus, balançando a cabeça. Quem és tu, rapaz? Vai crescer, vai virar homem. Moleque balançando a cabeça, desaprovando de Deus. Não é nada, rapaz. Vai estudar a Bíblia. Teme a Deus, que talvez seja alguma coisa. É que pode, um moleque desse tamanho balançando a cabeça, dizendo que isso aqui é besteira. É besteira para ele, que não conhece Deus, só conhece maconha. O povo da terra é assim. O que é valoroso, o povo da terra despreza. E o que não vale nada, o povo da terra dá valor. Maconha, cachaça, cocaína, prostituta, homossexualismo, o pessoal gosta disso. Mas de Deus, o pessoal balança a cabeça, dizendo que isso é besteira. Se isso fosse besteira, eu não estaria perdendo meu tempo num dia de frio desse. Deus mandou pregar a palavra dele, para quem quer ouvir. Quem não quer ouvir a palavra de Deus, pode entrar no seu buraco e ficar lá. Por que está perdendo tempo? É, irmão, é desse jeito, não tem conversa não. As coisas de Deus é séria, para quem quer, para quem crê. Quem não crê na palavra de Deus pode morrer. Quem não crê em Deus pode morrer. Deus fez todas as coisas. Por causa que Deus é bom, nos dá pão para comer, e o povo balança a cabeça para Deus. Há uma prova. Deus não está esperando a aprovação de ninguém. Ele só mandou pregar. Vai lá e prega. Quem quiser ouvir, que ouça. Deus diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Disse mais: porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. A palavra de Deus é verdadeira e é fiel, não vai mudar nunca. Não importa se o homem aprova, se o homem balança a cabeça, se o homem xinga, Deus não vai mudar nunca. Ele é Deus. O homem nasce, vive e morre, mas Deus continua assentado no seu trono e vive para sempre. Quem é que tem razão? É Deus ou é o homem? Se o homem hoje está vivo, amanhã está morto. O homem hoje se encontra na rua, jovem, cheio de força, bonito. Aí o homem começa a fazer tatuagem, enfiar brinco em todos os lugares do corpo, fumar maconha, beber cachaça. Depois de 10 anos você encontra o homem, cadê? Todo arrebentado.
E Deus continua do mesmo jeito. O rei vira rei, morre, e Deus continua do mesmo jeito. O homem vem à terra, é criança, é jovem, adolescente, morre, e Deus continua do mesmo jeito. A terra continua do mesmo jeito. Nasce uma geração, morre, nasce outra. E Deus continua dominando sobre tudo. Por que o povo não quer Deus? Por que o povo gosta tanto de gente sem vergonha e não gosta de Deus? Porque a Bíblia diz que o que tem na terra, o que tem mais na terra é filho do diabo. Porque os filhos de Deus, a Bíblia diz, são poucos. Porque nem todos querem dedicar sua vida a Deus. A maioria do povo quer dedicar a vida a Iemanjá, Pombagira, Orixá, Aparecida. Todo mundo quer um Deus, mas ninguém quer o Deus da Bíblia. Porque para andar com o Deus da Bíblia, a própria Bíblia diz que você tem que deixar o que não presta. E o povo não deixa o que não presta. Todo mundo, hoje, um sabadão, todo mundo hoje vai beber, fumar maconha, vai estar aí a mulher, todo mundo vai para o baile, com o timão, todo de preto à noite, cheio de copinho na mão. Agora quando está doente ou está dentro do caixão, fala para o pastor ir orar. Vai orar lá, meu filho morreu, para quê? Morreu, meu filho, desceu para o inferno, sem Jesus Cristo. Quem morrer sem Jesus Cristo, desce direto para o inferno. Nunca mais sai de lá, nunca mais. Quantos jovens estão no inferno? O inferno é um lugar real. As pessoas que entram no inferno estão vivas. A alma do homem nunca morre. Nunca. Ou ela vive com Deus ou com Satanás, ela nunca morre. A alma do homem é eterna. Deus fez o homem a sua própria imagem, a sua própria semelhança. O homem, a alma dele é eterna, nunca vai morrer, vai viver para sempre no céu ou no inferno. É você que escolhe, é eu que escolho, somos nós que escolhemos. As pessoas não entendem. O homem nunca morre. O que morre é a carne, a alma, os pensamentos continua vivo. Quem está no inferno nesta hora tem toda a consciência, sofre toda a dor. O inferno é um lugar de castigo. O inferno é uma prisão, não foi feita para o homem. A Bíblia diz que foi feita para Satanás e seus demônios. E por que o homem está lá? Porque é filho do diabo. Jesus diz em João 8,44 que todos os mentirosos da terra são filhos do diabo. Tem que deixar a mentira e tem que receber Jesus para se tornarem filhos de Deus. É com Deus, irmão, Deus abençoe. O Senhor Jesus Cristo está falando para um homem chamado João, o apóstolo, no capítulo 21 de Apocalipse. Mostrou para ele um novo céu, uma nova terra, uma cidade que descia do céu, uma cidade santa que descia do céu. O versículo 5 do capítulo 21 de Apocalipse está falando: e o que estava sentado sobre o trono disse. Quem era que estava sentado sobre o trono? Era Deus. João, o apóstolo, viu Deus assentado no seu trono, e Deus disse para ele: eis que faço novas todas as coisas. Deus tem o poder de mudar a vida da pessoa, fazer novo tudo. Deus tem o poder de pegar uma prostituta e fazer dela uma mulher direita e santa. Ele fez isso com Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher prostituta em Jerusalém, conheceu Jesus Cristo. Jesus Cristo expulsou 7 demônios dela e fez dela uma mulher direita. Deus tem poder de pegar um ladrão e fazer dele um homem de Deus, um homem honesto, pai de família. É só ele querer. E por que as pessoas não querem Deus? Porque quer continuar no pecado. Quem quer mudar de vida, basta ler a Bíblia, só isso. É o bastante para mudar de vida. Lê a palavra de Deus e crê em Deus.
pessoa diz, eu vou para a igreja para mudar de vida. Não, irmão. Não se muda de vida na igreja. Se muda de vida é querendo. Quem não quer mudar de vida, não adianta ir para a igreja. Quem não quer mudar de vida, não adianta virar pastor. Vai ser um pastor corrupto. Quem muda de vida, tem que mudar tudo. Tem que parar de mentir, parar de se prostituir, parar de beber, de fumar maconha, de traficar, parar de negócio de piqueira, vender droga para fazer o mal para os outros. Tem que parar tudo. Quando Deus fala que a pessoa tem que se converter, conversão, irmão, é metanoia, é mudança de atitude, mudança de vida. Não adianta ir para a igreja, a gente tem que mudar, ler a palavra de Deus e entender que Deus é santo, e para andar com Ele tem que santificar a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo mostrou para o apóstolo João uma nova terra, um novo céu. Jesus Cristo mostrou para João uma cidade que descia do céu, santa, uma cidade de ouro puro. E Deus diz, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo diz que Ele é o alfa e o ômega. O que quer dizer isso? O alfa é o A do alfabeto grego, e o ômega é a primeira letra e a segunda letra do alfabeto grego. O alfa e o ômega. Ele diz, eu sou o princípio e o fim. Irmão, antes de Deus não existe nada, e depois de Deus não existe nada. Esquece esse negócio que homem pode salvar. Homem não salva ninguém. Jesus Cristo está dizendo, eu sou o princípio e eu sou o fim. Não tem esse negócio de religião vai me salvar. Não tem esse negócio, se eu for para o centro de espiritismo, eu vou ser salvo. Não tem esse negócio não, irmão. Quem salva é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o princípio e eu sou o fim. Antes de Deus não existia nada, e depois de Deus também não existe nada. O seu negócio é com Deus, é com Jesus. Não é com espírito, não é com macumba, não é com orixá, não é com candomblé. O seu negócio não é com Maomé, nem com Chico Xavier. O seu negócio não é com Aparecido, o seu negócio é com Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o princípio e eu sou o fim. Não existe nada antes de Deus e nem depois de Deus. O homem não pode salvar a si mesmo. Jesus Cristo diz, eu sou o princípio e eu sou o fim. Depois de Jesus Cristo não existe nada. Antes de Jesus não existia nada. A terra era vazia e sem forma. Deus fez tudo. Deus fez o animal, fez o homem, fez o mar. Deus fez todas as coisas. E agora o homem quer andar sozinho, sem Deus, fazendo o que quer. O homem quer andar sozinho por aí, sem Deus, fazendo o que quer. Casando homem com homem, mulher com mulher, e ele acha que não vai dar conta a Deus. Então espera. Vai dar conta sim, Deus vai julgar. Tudo o que ele escreveu, ele vai cumprir. E ele vai cobrar. Ninguém pode fugir de Deus. Escreve isso daí. Deus só está mandando avisar. Se você morrer hoje sem Ele, sem Jesus Cristo, vai passar a eternidade no inferno. Nunca mais sairá de lá, nunca mais. Ele só está mandando avisar. Se morrer hoje, sem entregar a vida para Jesus Cristo, pode ser quem for, vai conhecer Satanás pessoalmente, vai habitar com ele. O inferno é um lugar
terrível. O inferno é um lugar real. No inferno não tem maconha, não tem cerveja, não tem água. No inferno as almas têm fome, mas no inferno não tem comida. O inferno ninguém dorme, mas as almas sentem sono. As almas são aterrorizadas no inferno. Continua dando risada. Quando você chegar lá, dá risada na cara do diabo. Quem morre hoje sem Deus, para onde vai a alma dele? Inferno. Quem morre hoje sem Jesus Cristo, para onde vai a alma dele? Inferno. A Bíblia diz que o inferno é um lugar terrível. Pranto, ranger de dentes. Quantos que não ouviram esta mesma pregação aqui e estão esta hora no inferno, porque não deram ouvidos? Ouviram a palavra de Deus, deram risadinha. Esta hora estão lá, batendo a cabeça na pedra, dizendo: por que eu não dei ouvidos? Não dei ouvidos à palavra de Deus. Por que as pessoas não dão ouvidos a Deus? A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo, engana todas as nações. Religião, política, futebol, cultura, TikTok, entretenimento, filmes. As pessoas passam a noite inteira assistindo filmes, lobisomem, vampiro, colheita maldita, mas ninguém lê a Bíblia. As pessoas passam a noite inteira fumando maconha, bebendo cachaça, transando, mas ninguém ora, e ninguém lê a Bíblia, e depois elas querem entrar no céu. Então continua a tua vida, não muda não. Continua a tua vida, transando com um, com outro, continua. Casa hoje, amanhã se separa, casa de novo, continua. Na palavra de Deus está escrito: os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Os adúlteros também não. Os bêbados, a Bíblia diz: todos os bêbados serão lançados no inferno se não se arrepender e largar a bebida. Os mentirosos todos, pode ser pastor, padre, papa, freira, pode ser quem for, continua na mentira, mentindo. Todos os mentirosos, a Bíblia diz, serão lançados no inferno. Naquele grande dia, ninguém pode dizer que Deus os abandonou. Deus está falando desde o princípio do mundo. Deus levantou um homem chamado Noé. Ele passou 120 anos pregando. O povo dava risada. 120 anos pregando. Noé, fazendo uma arca e pregando o Evangelho. Qual é o Evangelho que Noé pregava? Deus vai destruir tudo. Com que, Noé? Com água. E o povo dava risada. Na época de Noé não chovia. A Bíblia diz que um vapor saía da terra e regava as plantas. E o povo dava risada do velho Noé, dizendo: mas esse velho está doido. Se nem chove, como é que vai ter um dilúvio no deserto? E Noé, acreditando na palavra de Deus, está escrito em Hebreus no capítulo 11, que Noé creu em Deus, e isto foi-lhe imputado como justiça. E Noé, com a sua arca, condenou todas as pessoas da terra, e todos morreram. Todos morreram afogados no tempo de Noé. E ele estava dizendo: Deus vai acabar com tudo. E o povo dava risada e dizia: com que, Noé? Água. Só que não chovia. Mas a Bíblia diz que no dia que acabou o tempo, Deus falou: Noé, entra na arca, tu e tua família. E a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, fechou a arca por fora. Só se salvaram 8 pessoas: Noé, a sua esposa, 3 filhos e 3 noras, só. O resto, no tempo de Noé, todos morreram afogados. No tempo de Noé existia criança, morreram afogados. Quem matou? Deus.
No tempo de Noé existia velhos, doentes. No tempo de Noé tinha animais. A Bíblia diz que todos morreram, como? Afogados. Porque Noé avisou. A palavra de hoje, os crentes estão pregando que Deus, o Senhor, vem buscar a igreja dele. Quem não subir no arrebatamento com a igreja, vai ser condenado ao inferno, todos. Depois que a igreja de Deus subir desta terra, Deus vai queimar tudo a fogo. A Bíblia diz que os anjos de Deus estão com 7 taças cheias da ira de Deus para derramar sobre essa terra. O que é isso? Terceira Guerra Mundial. Deus vai destruir tudo depois da subida da igreja. E a Bíblia diz que depois ele vai julgar tudo e lançar todos os atrevidos aonde? No inferno. Mas isso é justo? As pessoas dizem, quer dizer que vai levar só a panelinha dele para o céu, mas Deus não está chamando? Deus não está chamando e convidando as pessoas da terra para se converter a Jesus Cristo? A arca salvava naquele tempo de Noé, mas o povo não acreditou em Noé. Jesus está dizendo em João 10, versículo 9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. E o povo está dando risada. Jesus Cristo está convidando todas as pessoas, vinde a mim, e o povo está dando risada da palavra. O dia que a igreja subir, e o fogo de Deus descer e consumir tudo, você não vai poder dizer que Deus é injusto. As pessoas que morrem sem entregar a sua vida para Jesus Cristo são condenadas. Quantas almas estão esta hora no Hades? Sem esperança. Depois de entrar no Hades, meu irmão, você não tem mais esperança. A Bíblia diz que você vai ficar lá até o dia do julgamento final. Quando vai ser isso? Milhões e milhões de anos daqui para frente. A igreja vai subir. Jesus Cristo vai me reinar sobre a terra 1000 anos. Satanás será solto e sairá enganando todas as nações do mesmo jeito. Por que Satanás engana as nações? Festa, futebol, política, cultura. As pessoas da terra estão todas desapercebidas. Internet, boa música, iFood, boa comida, boa bebida. Não precisa mais sair de casa, tudo vem na mão. Pizza boa para comer, o povo da terra tem. Suco, tudo de bom o povo da terra tem. Só que um dia a Bíblia diz que Deus vai tirar. Tecnologia, que coisa boa. Basta um celular na mão e vem comida na mão. Vem suco, vem roupa boa para vestir. Meia, tênis bom. Tudo na mão. O homem não precisa mais nem sair de casa. Tudo na mão, as facilidades. Tudo na mão. O tempo está maravilhoso. Tudo na mão. Quer um cobertor? Basta pegar o seu celular e pedir. O motoqueiro vem trazer em casa. Comida boa? Tudo. Está sozinho? Quer uma mulher? É só pedir. Ela vem em casa, não precisa de nada. As facilidades, engano de Satanás. Antigamente, se queria comer, tinha que matar a galinha, correr atrás da galinha, limpar a galinha. Depois de 6 horas, cansado, você ia comer. Hoje em dia não precisa disso não. É só pedir, a marmita vem na hora, quentinha, suquinho, tudo. Mas a Bíblia diz que isso é engano de Satanás. O engano, aparentemente, está tudo calmo. O problema é que Satanás continua levando as almas para o inferno. Todo dia, milhões de almas entram no inferno. Todo dia. Porque morrem sem Jesus Cristo. O engano de Satanás, tecnologia, modernidade. As pessoas dizem, Bíblia, para que isso? Quem tem tempo para isso? Quem tem tempo para ler Bíblia em 2026? Se as pessoas estão cheias de coisa para fazer. Ninguém tem mais tempo para filho, nem tem mais tempo para esposa, para nada.
é só TikTok, é só programa, maratona, é filme, é tudo de bom na terra, só que a Bíblia diz que isso é engano. Enquanto o homem está confortável na sua cama, com seu celular pesquisando, vendo filme, programa, seguindo a um, seguindo a outro, se divertindo, Satanás continua levando as almas para o inferno. A Bíblia diz que Satanás é o grande ladrão, ele rouba alma. Satanás não está interessado no seu carro, ele quer a sua alma. Satanás não está interessado na sua doença, ele quer seu filho, sua filha. Ele quer destruir o seu casamento, porque ele sabe, destruir um casamento são 4 pessoas que vão para o inferno, 4 adúlteros. Ele conhece a lei de Deus e ele sabe que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Satanás diz que pode, que todos os caminhos levam a Deus, mas ele não falou que é para o julgamento. Todo caminho leva a Deus, leva, mas é para o julgamento. Todo aquele que morreu nos seus pecados, a Bíblia diz que será julgado e lançado no inferno. Só pode entrar no céu, irmão, quem foi justificado pela cruz de Cristo, o sangue derramado. Hoje em dia, uma menina de 13 anos sai por aí meia-noite, anda para onde quer, deita com quem quer, dorme na casa de quem quer. O pai e a mãe não falam nada. As facilidades. Hoje em dia, as pessoas transam com quem quer, não fica mais grávida. As facilidades. E Satanás continua dizendo, é assim mesmo. Porque ele sabe, na lei de Deus está escrito, todos os fornicadores da terra não terão parte no reino de Deus. São todos lançados no inferno. A pessoa diz, está muito bom, não precisa mais casar não, gente. As facilidades, a modernidade, é engano. Deus ainda é Deus. Deus ainda odeia o pecado. O engano de Satanás, modernidade, comodidade, cultura. As pessoas dizem, você é muito atrasado, não precisa mais ler Bíblia. Só vai entrar no céu, irmão, quem guardar a palavra de Deus. Só vai entrar no céu, irmão, quem conhecer Deus, quem recebeu Jesus, quem fez de Jesus Cristo seu Senhor e Salvador. Ele é a porta, ele é a harpa, o bom pastor. Ninguém vai entrar no céu sem conhecer a Bíblia, sem receber Jesus Cristo e sem se batizar nas águas e abandonar o pecado. Você pode estar na igreja, pode ser até o pastor, continuando no pecado, você também está condenado ao inferno. Porque a Bíblia diz, irmão, o salário do pecado é o que? A morte. Mas Deus não está falando de morte física, é da separação de Deus. Todo aquele que está separado de Deus está morto. Efésios no capítulo 2, Paulo diz, ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos pecados e ofensas. O povo dessa estação não vai poder dizer, quando chegar no inferno, que não ouviu a palavra de Deus. Quando chegar no inferno, você não vai poder dizer para ninguém, eu não sabia. Você sabe. Jesus Cristo está falando, e você está fechando os ouvidos. 2 fones de ouvido e um abafador para não ouvir a palavra de Deus. Então continua, segue o teu caminho. No final de tudo, você dirá, eu ouvi, eu não quis, por isso estou no inferno. As almas que estão no inferno nesta hora, elas sabem por que estão lá. A palavra foi pregada, elas não quiseram, decidiram viver suas próprias vidas,
segundo a sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Desejo. Jesus Cristo está falando esta manhã, ou tarde, não sei nem que horas que é. Apocalipse no capítulo 21. O novo céu, a nova terra, o povo de Deus e Deus reinando sobre eles. Versículo 4 diz: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Ele disse: Me escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. A palavra de Deus é verdadeira e é fiel. Todo aquele que não der ouvido à palavra de Deus vai chorar no inferno feito criança. Nunca mais terá uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, nunca mais. Se ouvires a palavra de Deus hoje, não endureça o seu coração, porque o homem sem Deus, ele não é nada, está morto. O homem sem Deus não é nada, está morto. Vai perecer, vai viver nesta vida e nunca mais terá uma oportunidade de entrar no céu. A oportunidade é para todos, e é hoje. Deus está chamando. O versículo 7 do capítulo 21 de Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo diz: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Jesus Cristo diz em Apocalipse 21, 7: quem vencer herdará todas as coisas. O que é que você tem que vencer? O pecado. O que é que o homem tem que vencer? O pecado, a carne. O homem tem que vencer o que? Os vícios, a prostituição, a cachaça, o cigarro, a maconha, o mentir, o matar, o fingir, o falar mal. O homem tem que vencer o que? A carne, a natureza caída do homem. Apocalipse 21, 7, Jesus diz: quem vencer herdará todas as coisas. Que coisa? Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Olha que honra. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas o povo não está interessado nessas coisas. Quem vencer herdará todas as coisas. O céu, a Bíblia diz que é a herança dos justos. Todo aquele que foi justificado por Jesus Cristo herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, ele será meu filho. Aí Jesus Cristo diz no versículo 8: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de fogo que arde, com fogo e enxofre, a segunda morte. Deus está oferecendo o reino dele. Deus está oferecendo para o homem um lugar para morar no céu, uma mansão celestial. Mas ele diz que é quem vencer. Vencer o quê? O homossexualismo, a cachaça, os vícios, a mentira. Quem vencer herdará todas as coisas. E quem não vencer, Senhor, a Bíblia diz que será lançado no inferno. Quem morrer nos seus pecados, a Bíblia diz que já está condenado.
E quem receber Jesus Cristo, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para ele. Romanos, no capítulo 8, Paulo diz: todo aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para ele. Seguir a Jesus Cristo é um bom negócio. Dá lucro. Qual é o lucro? Vida eterna. Jesus disse: herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Por que as pessoas não acreditam nisso? Por que o ser humano não acredita nisso? Deus está prometendo: todo aquele que abandonar o seu pecado e seguir a Jesus, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Olha a honra, ser chamado filho de Deus. Mas o povo diz: eu não acredito nisso não. E no que você acredita? As pessoas acreditam que lá por cima de Nazaré, lá no Pará, andando na chuva e pegando numa corda, elas serão salvas por uma santa chamada Nazaré. Olha a estupidez do ser humano. A salvação, irmão, está em Jesus Cristo. Não está em Nazaré. Não está em Aparecida. Não está no Evangelho de Chico Xavier, do Kardecismo. A salvação está em Jesus Cristo. A salvação não está em Orixá. Não está em matar frango na madrugada. A salvação está em Jesus Cristo. Todo mundo procura a salvação. Está tão perto. A Bíblia diz que está diante de nós. E a pessoa tem que ir lá para Aparecida carregando uma cruz. A salvação está em Jesus Cristo. Não está em Aparecida. Não está em matar frango na porta do cemitério. Está em Jesus Cristo. Ele morreu para nos salvar. Isto basta. Isto salva. O problema é quem crê nisto. Quem quer abandonar o pecado por causa de Jesus? Senhor meu Deus e meu Pai, esta é a tua palavra, a tua santa palavra, que o povo da terra despreza, porque não sabe o que é que está fazendo. Jesus, quando estava sendo crucificado, ele dizia: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. O povo da terra não sabe o que faz desprezando Jesus Cristo. Anda nas suas religiões, mas não sabe quem é Jesus Cristo. Anda nas suas religiões malditas, mas não conhece Jesus. O que salva não é religião, não é costume do dia a dia. O que salva é Jesus Cristo e este crucificado. E as pessoas acham que ir para a igreja, fazer um ritual, isto salva, isto não salva. Quem salva é você saber o que é que Jesus Cristo fez na cruz por você e aceitar. O Salmo 116, Davi pergunta: o que darei eu ao Senhor por tudo que Ele fez por mim? Davi reflete e diz: tomarei o cálice do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, serei fiel ao Senhor. Mas as pessoas da terra querem fazer sacrifício, matar frango, carregar cruz, se chicotear, tirar sangue das costas. Deus não recebe esse tipo de sacrifício. Deus não recebe frango na porta de cemitério. Isso é engano de Satanás. O que é que Deus quer? Basta tirar o pecado. Aquele que matava, não mate mais. O que roubava, não roube mais. O que gostava de mentir, não minta mais. Isso basta para ser salvo. Quem crê e for batizado será salvo, disse Jesus Cristo. Esta é a palavra de Deus. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Se
se livrar do inferno nesta manhã. A porta do céu está aberta. Quem crê e for batizado, a Bíblia diz que será salvo. Alguém que entregar a vida para Jesus Cristo? Ninguém. Louvado seja o nome do Senhor, e exaltado para todo sempre seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, a tua palavra foi pregada neste lugar. O povo da terra odiou a tua palavra. Eles falaram que isto é besteira. Eles falaram que isto não tem cabimento. Como que pode um Cristo pregado na cruz, sangrando, salvar? Mas a Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi ferido por causa da nossa transgressão, moído por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. Jesus Cristo morreu por causa do nosso pecado. Senhor, louvado seja o teu santo nome, exaltado para todo sempre. Abençoa as pessoas que ouviram tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo as convença do pecado, da justiça e do juízo. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Aleluia.